Pessoal, muito bom dia. Reforçar o que o Lucas já trouxe aqui. Sejam muito bem-vindos. A visão aqui de cima do palco está muito linda, esse auditório do Hub Aliança, cheio de profissionais aqui do nosso norte do estado, para que hoje a gente possa parar nesse sábado e falar um pouquinho sobre as nossas práticas, sobre assuntos que são tão presentes no nosso dia a dia. Eu já vou pedir licença para me posicionar aqui no palco, porque o tema que estreia a primeira edição do Comunica Mercado, eu tenho certeza que é de interesse de todos vocês. Então, sem mais delongas, para a gente dar início à primeira edição do Comunica Mercado para além da pauta, a gente vai falar nessa próxima hora de branding e gestão de marca. E para isso, é claro, a gente conta com dois super profissionais que vão ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, eu tenho o prazer de convidar para compor o nosso painel Douglas Marques, ele que é Chief Business Innovation Officer na GH Branding, é mestre em Ciências da Comunicação, especialista em Inteligência de Negócios, com MBA em Marketing e Comunicação, Gestão de Negócios e Gestão de Projetos. Seja bem-vindo, Douglas. Também compõe o nosso painel de Branding e Gestão de Marca, Thiago Rigo, ele que é jornalista, especialista em Marketing Estratégico, mestre em Comunicação Social e doutorando em Comunicação. Professor na FAMECOS, atualmente à frente da Coordenação de Marketing da PUC-RS. Bom, nessa primeira parte do painel no Comunica Mercado, a gente tem um desafio, Douglas e Thiago. Vamos estabelecer hoje aqui no Comunica Mercado, se é que isso é possível, o que de fato é branding e o que não é branding. É importante que a gente saia daqui hoje com essas definições. Então, Douglas, vamos iniciar com você. Por favor, nos ajude a entender o que de fato é esse branding que a gente tanto fala e o que às vezes a gente acha que é o branding, mas que na verdade não é. Vamos lá. Palavrinha da moda e estamos sendo bem ousados aqui para a gente poder, de fato, definir o que é e o que não é. Mas, primeiro, obrigado de novo pelo convite. Pessoal, obrigado pela presença também. Um belíssimo evento está sendo organizado. Um prazer estar dividindo o palco aqui com o Thiago também. E, para a gente começar, é sempre mais simples a gente explicar o que é e o que não é quando a gente tem com o que comparar, né? Se a gente falasse sobre... Se a gente falasse sobre... Alô? Se a gente começasse a olhar o que é branding, eu pudesse botar alguns pontos de comparação, talvez facilite o entendimento sobre o que é e o que não é. Quando a gente fala de branding, a gente fala de, que eu falei, é uma palavrinha da moda, tá todo mundo falando, todo mundo fazendo, mesmo sem querer. Fala de marketing, e aí tudo é marketing hoje em dia, quando a gente, toda ação, tudo que a gente faz é marketing. E aquela palavra que talvez seja mais utilizada nos contextos, que é a estratégia. Então, eu falo muito sobre estratégia disso, estratégia daquilo, e aí a gente começa a confundir tudo isso. Então, se eu pudesse colocar isso dentro de uma espécie de hierarquia, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, falar o seguinte: a gente tem uma importância de negócio, né? Então a empresa, a estrutura, a instituição, a companhia tem um negócio. A partir disso, esse negócio possui uma marca, e aí eu preciso fazer com que algumas ações sejam ativadas no mercado. Então, eu tenho uma estratégia de negócio, e a estratégia nada mais é a forma como eu vou conduzir esse negócio para alcançar os determinados objetivos que a gente determina. A partir disso, eu começo a criar uma estratégia de marca, que é como que eu vou conduzir a minha marca do ponto A, o meu negócio do ponto A ao ponto B, e o que eu vou levar isso em consideração, como que eu quero, primeiro, tocar as pessoas, o que eu quero fazer com que elas lembrem, como que eu vou fazer com que isso chegue. E aí depois eu tenho que pensar no seguinte: como é que eu vou começar a gerar negócio? Qual é a ativação que eu vou colocar no sentido de que eu preciso gerar minha demanda, eu preciso criar os meus famosos funis, meus canais de aquisição. E aí eu começo a falar de marketing. Então, o que é branding nesse contexto? O branding está, no meu ponto de vista, entre o marketing e o negócio, responsável pelo quê? Responsável por toda a estratégia de conduzir o negócio do ponto A ao ponto B. Se na estratégia de negócio eu determino o que eu quero enquanto negócio, no branding eu começo a colocar quais são os meus valores, o que é meu propósito enquanto negócio, enquanto marca. Boa essa palavra, Essa palavra é maravilhosa.
o que é o meu propósito enquanto negócio, de que forma que eu quero contribuir não só dentro do negócio, mas para com a sociedade, como que eu quero tocar nas pessoas nesse sentido, o que eu quero fazer com que elas lembrem a respeito do meu negócio, no intuito de propósito mesmo. Aí, quando eu desço para marketing, nessa hierarquia que a gente está imaginando aqui, desço para marketing, eu tenho que pensar o seguinte: como é que eu faço para ativar com que as pessoas elas comecem a consumir do meu produto, do meu serviço, dentro dessas estratégias que eu estou começando a colocar aqui? Então, a gente tende a entender branding como o todo, tá? Mas, conceitualmente falando, e assim a gente pegar de tradução correta, existe brand strategy, ou seja, uma estratégia de marca, e o branding, que é resultado disso, ele é a própria ativação da estratégia de marca. Mas aqui no Brasil a gente entende isso como o contexto todo. Eu entendo o branding como a própria formulação da estratégia, como a ativação dessa estratégia e depois o desdobramento. Então, resumo, tá? Para não confundir, para a gente Vamos poder criar um raciocínio agora. tentar chegar num ponto final. Eu tenho um negócio, onde eu tenho uma estratégia para poder chegar lá, eu tenho branding que vai alimentar o quê? Vai alimentar toda a condução do que o marketing precisa fazer para poder gerar esse negócio. Perfeito. E Thiago, como a gente pode dar subsídios para os profissionais de comunicação das empresas para também levar esse raciocínio do que é branding para a governança? Porque a gente sabe, né, a gente que atua em empresas todos os dias, a gente tem algumas dificuldades, às vezes a área tem essa dificuldade. Como que a gente explica o branding para a governança? Né? Tá Microfones tímidos, gente, é claro. Para ficar todo mundo aqui atento. Isso. Bom dia. Obrigado pelo convite. Muito bom estar em Passo Fundo de novo. Sou dessa terra. Estou encontrando vários colegas, alunos. Muito bom estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Bom, quando a gente fala em branding, acho que o Douglas já trouxe um contexto conceitual bem significativo e facilita nosso entendimento. Eu uso também uma analogia que a parte mais importante do branding são as últimas letrinhas, que é o ING, que é justamente do inglês, essa continuidade, movimento. O movimento. Então, quando eu penso assim, como falar para a gestão, como levar isso para a gestão, é explicar que não é a campanha, que não é a iniciativa, mas é justamente esse olhar global, contínuo. Não é um esforço só, porque a gente também tem, às vezes, a percepção, e aí fica mais tangível para a gestão, que é assim: vamos fazer uma campanha de branding, lança um filme bonito, alguns anúncios e pronto, está resolvido o branding. Não, é um dos elementos. A ponta do iceberg. Isso, talvez a esfera mais visível, que tudo bem, a sociedade é por essas manifestações que acontecem. Mas não é só, o branding está em todos os pontos. Aí a gente pode olhar branding para o aspecto do negócio, talvez eu aqui nessa nossa dupla olhe para a marca. São vários elementos, né? Vários pontos que se conectam para construir essa estratégia. Então, a gente precisa sempre tentar levar para as nossas, para a alta liderança, para a gestão, de que não é um esforço, né? Não é uma campanha. Ela também é, mas a gente precisa olhar esse todo, porque senão a gente vai se perder, vai investir, né? Porque comunicação tem custo e a gente precisa valorizar isso, vai perder no resultado, porque a gente vai esperar algo que não é exatamente a partir disso que vai vir, mas sim dessa estratégia global. Queria entender de vocês, e eu, enquanto mediador, vou tomar a liberdade de fazer o papel de vocês também, do público que nos acompanha, trazendo algumas dúvidas que facilitem o dia a dia de vocês. Vamos lá, o Douglas trouxe, né, branding, negócio, marca, comunicação. A gente tem que entender, e vocês, ninguém melhor do que vocês para trazer isso conceitualmente, a marca é a representação visual de uma operação, de um CNPJ, de uma estrutura, né? A comunicação faz com que essa representação visual dessa estrutura que é o negócio se conecte com o quem. Então, eu queria, Douglas, que tu trouxesse também essa linha de raciocínio, no momento que nós, profissionais de comunicação, estamos lá dentro dos nossos setores de marketing, nas nossas áreas da comunicação, e aqui eu também trago, a gente hoje tem aqui na nossa plateia, jornalistas, publicitários, designers, líderes de marketing, comunicadores, então acho que cada um dentro do seu fazer vai poder também trazer elementos. Como que a gente começa, né? A gente entende isso do ponto de vista, porque às vezes, que nem o Thiago trouxe, vamos fazer uma campanha. A gente faz a campanha, roda a mídia e acabou. Então tem que ter... Como que a gente é guardião, digamos assim, dessa estrutura, Douglas?
Acho que é tranquilo a gente entender o seguinte, começa pela intencionalidade. Não só de branding, né, mas quando a gente fala sobre essas questões mais macro, mais que englobam o negócio como um todo, eu preciso ser intencional naquilo que eu faço, porque eu tenho que lembrar o seguinte, que se eu estou fazendo algo com a minha empresa, com o meu setor, pessoalmente falando, né, a forma como eu me apresento, a forma como eu abordo as outras pessoas, como eu me comporto, se eu não estou sendo intencional referente ao meu branding, eu estou construindo branding da mesma forma, certo? Porque é dessa forma que eu vou ser marcado, é dessa forma que eu vou ser lembrado, é dessa forma que as pessoas vão associar a forma como estou me comportando, e aí enquanto negócio, enquanto pessoa, a minha própria marca. Então, eu estou marcando algo nesse sentido. Então, começa por onde? Começa por ser intencional. Eu preciso ser intencional, e aí dentro de uma estrutura de negócio, a cada coisa que eu faço. O que eu não posso é correr o risco de ter resultado sem querer. Se eu tenho um resultado e ele vem sem querer, ele simplesmente ele não está sobre o meu comando, sobre o meu controle, e ele pode ser um resultado que eu não espero. Quando eu penso no macro, eu penso no todo, eu penso na estratégia, eu penso no desdobramento, eu penso na ativação, eu tenho que ter clareza daquilo que eu vou fazer para conseguir alcançar esse objetivo de forma intencional. E aí, de novo, não só no branding, mas no marketing funciona da mesma forma. Eu não vou vender sem querer, eu não vou ativar um canal sem querer, eu tenho que ter intencionalidade nesse sentido. Eu acho que a gente, né, pessoalmente falando, enquanto empresa, enquanto negócio, a gente precisa ser intencional em tudo que a gente faz, tendo certeza que, se eu for ou não intencional, o resultado vai acabar vindo. Isso é bem importante a gente ter em mente, né, Douglas, a intencionalidade, né, o porquê eu estou fazendo e para quem eu estou fazendo, porque o resultado sem querer é isso que você trouxe, né? Fica difícil da gente gerir enquanto operação. Thiago, ainda nesse âmbito de contextualização, eu quero que você também traga para a gente o tempo que isso leva, né? Vamos lá, vamos construir um raciocínio aqui. Hoje a gente está na era do imediatismo, né? Tudo é muito rápido, o vídeo é muito curto, o vídeo tem que ser curto, a gente tem que acelerar, acelera o áudio vezes 2. Mas a gente está falando de construção de signos, de significado, de transmitir a ideia de um propósito do negócio. E isso leva tempo, né, Thiago? Como que eu faço esse entendimento dentro da organização, que por vezes espera um resultado, falando em branding, né? Espera um resultado quase que imediato, sendo que a gente precisa construir, né? Vamos fazer uma analogia com a nossa vida. Quem a gente é hoje é o resultado das experiências e dos eventos que aconteceram na nossa vida ao longo do tempo. Então, se hoje eu sou o Thiago Rigo, e que podem existir e existem outros Thiagos Rigos, né? A imagem que vocês têm de mim e a forma como a gente se relaciona tem a ver com tudo que eu construí ao longo do tempo, né? Com os investimentos que eu fiz em educação, em experiência, em vivência, os relacionamentos que eu tive, as pessoas que estão à minha volta. Com marcas, com instituições, é a mesma coisa. E aí eu gosto do que o Douglas fala, que é intencional, tem investimento. Quando eu invisto em educação pessoalmente, eu estou fazendo uma aposta. Quando eu compro uma determinada roupa em detrimento de outra, eu estou fazendo uma aposta. A gente tem que ter essa mesma lógica para as marcas, né? Para o branding das marcas. A gente tem que ter essa intencionalidade esperando o resultado. Gente, comunicação custa caro. E a gente tem que ter... Eu uso com os alunos a analogia que assim, a gente está administrando o dinheiro dos outros. Não é nem o nosso, né? Se for o nosso é ainda mais difícil. É dos outros. Eles esperam resultado. Então a gente tem que sair dessa superficialidade da comunicação, de achar que tudo bem fazer por pouco, porque é rápido mesmo, um vídeo, um Reels vai resolver. Não vai. A gente tem que investir. E aí tem que entender como investimento e não como despesa, né? E aí quanto mais a gente conseguir ter essa lógica na gestão, a grana na comunicação, no marketing, vai entrar com mais propósito. Né? Entendeu? A analogia aqui, Eu a gente está bem, não está bem combinado, ensaiadinho. tá, pessoal? É mídia É um espontânea. gatilho para todo mundo ficar acordado no início da manhã. Mas é verdade, eu vejo case, assim, as pessoas se orgulhando, nossa, eu fiz essa campanha com muito pouco. Ah, parabéns, mérito, mas eu quero que seja com muito. Eu quero que tenha muitas pessoas trabalhando com comunicação e com marketing nas organizações, porque enxergam valor, porque tem uma trajetória a construir. Não é rápido, gente. Quem prometer que vai resolver rápido, cuidado, não tem essa dimensão. E para a gente ter também uma ideia de como tudo isso que a gente está trazendo nessa etapa de contextualização do tema branding, o Douglas e o Thiago fizeram na prática, nós trouxemos aqui para o Comunica Mercado alguns cases das vivências de mercado, tanto do Douglas quanto do Thiago. Começo contigo, Douglas.
quero que tu compartilhe conosco, né? Como que você fez, dentro dos cases que você trouxe, todo esse raciocínio que a gente construiu até agora, né? Entendendo o branding como negócio, marca, comunicação, aí vem o marketing gerando oportunidades de venda, aí entra toda essa parte de conversão, mas como no teu dia a dia, com o conhecimento, com a expertise, com a experiência que você tem, você conduziu isso tanto em organizações, em clientes, quanto na tua própria empresa também. Traz para a gente como é que esses desafios, esses cases que tu separou aqui, especialmente para o nosso público do Comunica Mercado. É um prazer. Eu vou pedir a primeira tela aqui, porque ele vai de encontro àquilo que o Thiago acabou de dizer, né? Esse é um investimento, tá, que as empresas fazem globalmente em marketing todos os anos. Tá? Isso é dado 2024. Esse aqui é literalmente um investimento que se faz. E aí pega desde o pequeno, do médio e as grandes corporações, ao todo elas acabam investindo isso aqui em marketing, comunicação, brand, nesse contexto como um todo. Tá? Vamos trabalhar isso no todo. Pode passar para mim? E 85% desse investimento ele é jogado literalmente fora. Então pegam aqueles trilhões que estão ali e pegam 85% daquilo que é jogado fora. Por quê? Porque não é porque a campanha foi mal sucedida ou foi mal realizada. Não é porque o meu produto é ruim ou minha empresa não soube fazer. É literalmente porque falta o quê? Falta entendimento daquilo que eu quero fazer investindo naquilo. Eu não entendo às vezes, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Eu vou fazer porque alguém me falou para fazer, ou então eu estou entendendo que é só um vídeo, é só uma campanha, ela está desconecta com o meu propósito como um todo, ela está desconecta, ela não comunica de fato quem a minha empresa realmente é, o que o meu negócio literalmente é, e consequentemente ele acaba não gerando o resultado esperado. Então eu não estou falando aqui de investimento em tráfego pago, por exemplo, para conversão de lead, para conversão de venda. Eu estou falando aqui em investimento em comunicação, em marca, para quê? Para que a gente tenha esses resultados mais tangíveis. Então, quando a gente começa um projeto, né, e um projeto que a gente tem que entender a fundo, primeiro, como que o negócio é conduzido, quais os objetivos daquele negócio e o que se quer com o negócio. Essa é a primeira parte. A gente começa a construir aquilo que dentro da empresa a gente chama de DNA. O que é o nosso DNA, né? O DNA, então, eu vou a fundo dentro desse entendimento das empresas para buscar o DNA dela referente ao branding. Aquilo que a gente vai conduzir a partir de então. Então, eu busco lá no âmago da empresa, a gente reconstrói propósito em cima disso, reconstrói posicionamento em cima disso, e a gente começa a colher alguns frutos. Isso tudo ele vai alimentar minhas ações de marketing, daí sim elas podem ser temporais, ela vai alimentar a forma como eu me porto, a forma como eu comunico de fato com esse mercado, nessa revisão como um todo. Douglas, mas isso custa dinheiro. Sim, custa dinheiro. Então são só grandes corporações que podem fazer. Vou provar para vocês que não. Acho que pode passar a próxima aqui. Eu trouxe 4 cases, tá, gente? 4 cases e eu vou explicar um para cada um de vocês aqui de forma super rápida. A Hyperplan, tá? A Hyperplan ela não tinha esse nome. A Hyperplan é uma empresa que trabalha com dados, é uma inteligência de dados. Ela nasce em São Francisco, nos Estados Unidos, e ela tem alguns brasileiros como sócios. Os brasileiros em São Francisco, eles tinham um nome na empresa. Na verdade, eles começaram a construir a empresa sem ter nome ainda. Simplesmente para quê? Testando o produto, naquele modelo americano mesmo. MVP, vai dar certo, não vai. Eles tinham um produto bom, tinham uma entrega boa, eles começaram a entender que aquilo fazia sentido. Chegaram para a gente e disseram, a gente vai montar a empresa então agora e ela vai se chamar Chico. Chico. Eu quero que vocês analisem se Chico é um nome bom. Esse desafio chegou para vocês. Esse foi o desafio. Ótimo. Aonde que ela vai operar? Não, ela é uma empresa de dados, trabalha com dados, e é dados financeiros, tá? Então ela tem uma robustez nesse sentido, e ela vai operar Estados Unidos, América Latina e Brasil. Ótimo, é super simples fazer uma pesquisa nesse contexto e saber se o Chico é um nome bom. Nós tínhamos uma percepção, só que, de novo, gente, percepção não ganha jogo. A gente precisava, de fato, comprovar. Brasil, qual era a percepção das pessoas quando elas ouviam uma empresa chamada Chico? Que era algo que era simples. Ele era popular, ele simplesmente até modesto. Ok. América Latina, Chico, pequeno. Estados Unidos tem uma questão que eles chamam de chicanos, né? Os mexicanos, enfim, e tem toda uma questão cultural lá que também não era bem vista. Então a gente chegou para eles e eles já com o nome, assim, eles tinham um carinho por esse nome, porque vinha de São Francisco, onde eles se conheceram e tudo mais, de São Francisco.
E a gente falou para eles, gente, não vai rolar. Vocês são uma empresa robusta, vocês são uma empresa que tem um potencial de ganhar mercado global, Chico não vai dar. E aí convence eles disso. Convence eles nesse contexto. Ok, foi se trabalhando, a gente começou a trabalhar alguns nomes, então teve um processo de quê? Era uma empresa que não existia, então começou a existir com produto. Eles começaram a entregar de mercado, veio o processo de naming. A gente entendeu, chegou no name Hyperplan, né? E aí tem um contexto ali que dizia por que esse nome era bom para eles. A gente começou a construir visualmente, tá? A marca. Mas antes de chegar na marca, a gente discutiu o negócio, a gente discutiu onde eles iam operar, a gente discutiu de fato o que eles precisavam ser. Hyperplan. Lançaram, então, o nome, então, a empresa como Hyperplan. 4 meses depois, Nubank compra eles como a maior aquisição da Nubank da história. Tá? Então, simplesmente uma marca, dá para se dizer assim, foi criada em Santa Rosa, tá? Em Santa Rosa, que opera de forma global. Então, Douglas, é muito bonito, mas vamos trazer para um contexto mais local. Por favor, passa para mim. Topping. Essa também é curiosa. Quem trabalha com marca sabe que quão difícil é, às vezes, fazer um registro de marca. E essa marca aqui, ela trabalha num segmento muito específico de mercado, que é a energia livre. E para a gente conseguir registrar uma marca nesse segmento, eu precisava registrar 6 classes. Registrar 6 classes é um absurdo hoje. É um absurdo por quê? Porque tem um monte de coisa intrínseca ali. Mas ok, vamos entender como é que era. Uma empresa chamava RZK, e ela começou a ser vista e sendo atrativa para grandes fundos de investimento. E esses fundos vieram, a gente começou a entender, e a gente começou o quê? Entender o modelo de negócio, entender onde eles operavam, qual era o objetivo enquanto negócio, e o objetivo era crescer. Eles tinham como negócio ser a maior empresa brasileira de energia livre, esse era o objetivo deles. E a gente começou a construir em cima disso, Veio o processo de naming também. Topping é de Thomas Edison mais Open, tá, gente? É uma brincadeira que foi feita, e a gente chegou nesse, e tem um nome que foi forte, ele é um nome forte. E a gente refez tudo isso, refez posicionamento, refez a forma como eles operam, a forma como eles se comportam, a forma como eles comunicam de fato, o tom de voz deles foi totalmente refeito. Por quê? Porque a estratégia deles era ser a maior. Para ser a maior, eles precisavam ter um posicionamento diferente, atrair grandes fundos. Hoje eles são a maior empresa, tá? Faz mais ou menos um mês que saiu a notícia nas mídias, são a maior empresa de energia livre do Brasil, tá? Que a gente também construiu todo esse processo de branding, também em Santa Rosa. Olha que loucura. Pode passar a próxima, que eu vou trazer para um contexto mais regional agora. Isso aqui, quando começou esse projeto aqui, ele começou como sendo algo meio que não vai funcionar. Investimento absurdo numa região que ninguém via algo assim. Tá? O VGV desse negócio, o VGV é o valor de venda ao final dele, ele é de 600 milhões, desse negócio aqui. Tá? Esse aqui é um resort que está sendo construído em Novo Machado. Quem aqui conhece Novo Machado? Conhece Novo Machado. Então sabe do que eu estou falando. Novo Machado é uma cidadezinha pequenininha no interior, muito próximo lá de Santa Rosa. Ela tem como divisa o Rio Uruguai. Do outro lado, a gente enxerga a Argentina. E a gente queria construir, né, a empresa queria construir um primeiro resort do interior do Rio Grande do Sul que tivesse como o modelo de negócio multipropriedade. Trabalhar com multipropriedade em uma região onde o turismo ele é forte é simples. Monta aquelas salas de venda agressiva, o turista passa, ele é gramado, tu é forçado a comprar. Por que é tão agressivo uma sala de vendas numa região dessa? Porque ele sabe que o turista passou e ele não vai mais voltar. Então eu preciso vender para ele enquanto ele está passando. Numa cidade que nem Santa Rosa, quando a gente larga um negócio desse, se eu for agressivo na sala de vendas, eu não vendo mais para ninguém. Porque esse cara ele tem que voltar, não é um negócio que ele vai fazer ali na emoção. E a gente começa a entender que eu preciso ter camadas de comunicação. A gente construiu esse negócio pensando que ele vai mudar um pouquinho de posicionamento a todo momento quando eu cumprir com as etapas dele. Então é um investimento absurdo numa região que não está acostumada com isso, e a gente construiu o quê? Nome, Costana, ele vem, a gente tem lá, muitos se entende quando vai construir uma casa próxima ao Rio Uruguai, eu vou para minha casa na costa. É a forma como a gente, né, fala sobre perto do rio. Então, Costana vem disso. E aí construímos marca, posicionamento, toda a estratégia de comunicação. Para quê? Para que o time de marketing, quando fosse fazer essa captação e fosse vender tudo isso, entendesse como fazer essa parte segmentada. Eles estão na terceira fase. A primeira fase regional, a segunda fase ela é para investimento, e a terceira fase agora ele vai pegar de forma mais global, que são os públicos diferentes que eles vão atingir. Tá, Douglas? Mas, de novo, investimento grande. Passa para mim, para meu último aqui.
Empresa com mais de 30 anos, tá? Ela nasceu a partir de um negócio específico. Era uma distribuidora, Santa Rosa, atende micro-região ali, uma distribuidora que vendia um produto específico, tá? De uma indústria. E ela construiu o seu negócio a partir disso. Veio a indústria e diz assim, a partir de amanhã vocês não têm mais o meu produto. E a empresa, que 95% era o produto que ela vendia, né, que era dessa indústria, disse assim, eu não tenho mais razão por existir. O que a gente faz? A gente revisa formato de negócio, modelo de operação, a gente entende tudo isso deles, a gente reposiciona eles no mercado também com essas estratégias de brand, a gente começa a desdobrar um pouquinho, vai para a questão de marketing para dizer quais canais eles devem atingir. Quem vê só a marca, a interpretação gráfica, o elemento visual, ele acha que branding é só isso. Mas olha o que eu estou trazendo para vocês em 3 contextos diferentes, 3 empresas de tamanho e porte diferente, e tudo que é possível fazer e construir quando a gente fala de branding. Então, é dessa forma que eu gostaria de ilustrar a importância que se tem quando a gente fala de branding, aquilo que eu posso sim fazer, mas eu não tenho como fazer, de novo, se eu não tiver intenção, e eu não tenho como ter intenção se eu não tenho clareza do objetivo que eu quero atingir. Esse é o meu ponto quando eu falo de branding para qualquer pessoa. Muito interessante os teus cases, Douglas, porque o branding é a personalidade, né? Assim como cada um de nós tem a sua personalidade, e é essa interface que a gente interage com os nossos públicos, a gente vai falar isso, inclusive, no primeiro painel da tarde, quando a gente vai falar de reputação. Aqui tu trouxe a importância do negócio, inclusive da sobrevivência do negócio, a partir do branding, dessa entrega dessa personalidade para essa representação toda. E agora o Thiago vai trazer para a gente também como tudo isso que o Douglas trouxe no ponto de vista de branding e negócio, agora o Thiago vai falar para a gente, na prática, quais os desdobramentos do branding nos múltiplos canais, né? Porque hoje uma empresa ela utiliza muitos pontos de contato para interagir com os públicos. Então, Thiago, vou passar a palavra para você para, na prática, trazer para o Comunica Mercado como isso se desdobra nesses canais. Por favor. Bom, a gente fez essa combinação, né, de poder fazer agora essa continuidade, olhando também para a marca, olhando para esses diferentes pontos de contato. Pode ir passando aqui, a gente trouxe... Eu vou começar aqui, é um específico sobre marca, tá? E é uma frase do Arthur Bender, que é um estrategista de marca, que então é um dos elementos do branding, vamos costurando, que eu gosto muito. Que marcas servem para causar desigualdade na cabeça das pessoas, né? Marcas são palavras, né? E aí, todos os esforços que a gente faz precisam convergir para que as pessoas lembrem daquilo que a gente está investindo, que a gente está planejando, que a gente tem uma estratégia por trás. Mas não é fácil, quer ver? Passa lá. Aí eu já falei, esse aqui é para buscar nostalgia da gente. Quem é o Thiago aqui, né? Aí era para falar de marca, a gente acabou falando nisso. Vai passando. Todo mundo anos 2000 aqui. Por isso, era para buscar assim. Aqui sim. Olha só. As pessoas nos rotulam com base nos sinais que damos para ela. O que eu estou querendo dizer com isso? Todas as manifestações da marca contribuem para que as pessoas saibam, compreendam, materializem aquilo que a gente está planejando. E aqui eu só trouxe um print do Instagram, tá? É um dos elementos. E por muitas vezes, na nossa estratégia, é o. Não pode ser o canal. Tem que ser um dos canais. Até porque um dia, o senhor Mark Zuckerberg vai resolver não desligar essa chavinha, acabou toda a estratégia de muita marca. Terreno alugado, né? E isso, exato, a gente aluga um espaço. Não é nossa essa página, né? A gente acha que é. A gente está trabalhando para ele, inclusive. É evidente, tem negócios que se sustentam pelo digital, tem negócios que têm no Instagram sua força de venda, está tudo certo. A gente não está aqui dizendo que isso não funciona. A gente só está aqui compreendendo que é uma das manifestações e ajudam a construir a marca. Então, assim, aqui também a nossa fala vai no sentido de contribuir para vocês nas argumentações com as empresas que vocês atuam, com os clientes que vocês possuem, na formação conceitual também desse assunto. E aqui nesse diagrama, pode mais um? Olha só. Esse a gente usa muito, pedagogicamente falando, que quando a gente constrói marca, e vocês podem fazer esse exercício com a marca de vocês, né? Coloca a marca ali no centro e tenta colocar todos os pontos de contato, né? Esse não é um diagrama novo. Talvez se utilize há 15, 20, 30 anos. Essa é a parte do branding que é a sua essência, que é a manifestação da marca em muitos pontos de contato. Olhem para isso. E aí, quando a gente vai olhar que tem a ver
posicionamento e estratégia com a sala de venda, né? É com o ambiente. Quando a gente entrou aqui nesse espaço, a gente acabou construindo um conceito em torno das representações visuais desse hub, que, para mim, era uma balada. Né? A pessoa aqui Teve todo o reposicionamento. É isso, funcionou. Quem trabalhou nesse reposicionamento acertou. Que bom. Porque é isso, a gente, inclusive, vai construindo ao longo do tempo, né? E as coisas mudam, a gente também muda, as marcas também. Vamos lá, avança, que eu quero ir para os exemplos. Aqui. Qual que é o ponto que a gente dividiu? Existe um investimento grande das empresas em performance, né? Em digital, em growth, em campanha comercial. E aí, em muitas ocasiões, a gente acaba separando branding de performance, inclusive com agências diferentes, com equipes diferentes, sentam em salas diferentes e não na mesma mesa. Esse conceito de brandformance, né, que está também na moda, está surgindo a discussão sobre isso, é o seguinte, é um convite para colocar todo mundo na mesma mesa e pensar junto essas dimensões. Em alguns casos, aqui eu trabalho também, sou professor, trabalho no marketing da PUC. A PUC tem uma estratégia de marketing e branding de negócio construída há 76 anos. Tá? E chega onde chegou bem. Agora, nos últimos anos, a gente tem um desafio da educação online, que não só nosso, atinge todos aqui, né? Atitus, UPF, que assim, a gente precisa estar nesse lugar. Um lugar muito mais competitivo, muito mais agressivo, comercialmente, inclusive. Eu faço analogia que hoje pós-graduação online é o varejo da educação. Positivo ou negativo, essa expressão que eu estou usando, mas é o varejo da educação, com estratégias muito agressivas. E aí, enquanto eu invisto R$1 em branding da graduação presencial da marca PUC, eu invisto 10 na performance dos cursos de pós-graduação. Ou seja, em impacto de marca, eu tenho muito mais impacto na performance comercial do que na outra parte. E aí faz muito sentido com aquele dado que tu trouxe lá no início. Bom, gente, mas se eu colocar todo mundo em mesa separada e vocês vão ter um painel depois sobre reputação, como constrói dessa forma, né? A gente tem que olhar para esses esforços juntos, né? Cada peça comercial que eu ponho no ar, fazendo uma promoção, um esforço de venda, está construindo branding. E como é que eu não vou olhar para isso de uma forma integrada? Esse é o convite que eu vou fazer para vocês. Eu trouxe exemplo... Pode passar. Se para a gente é separado, para o cliente é tudo a mesma coisa. Eu vou usar a maior marca do Brasil. Tá? E aqui foi proposital, entendendo que aqui é uma manifestação de marca que vocês enxergam. E aí é o desafio de, tá bem, Thiago, eu não tenho investimento do Itaú, eu não sou o Itaú, eu preciso fazer aqui para o varejo que vende capa de celular no centro de Passo Fundo e eu fui contratado para isso. Tem como, quer ver? Olha só, aqui é a campanha de posicionamento de 100 anos do Itaú, que foi há 3 anos, 2 ou 3 anos. O futuro nas mãos, compromisso para a centralidade no cliente, foto bonita, campanha de milhões, né? Literalmente. Mas passa. Isso aqui, eu fui na biblioteca de anúncios do Meta, onde a gente pode ver todos os anúncios que estão rodando por todas as marcas. É um ótimo exercício para a gente analisar a concorrência. Fui lá. O que o Itaú está publicando? Isso foi segunda ou terça-feira dessa semana. Tá? Olha só. Talvez vocês não tenham visto nenhuma dessas peças, mas todas elas constroem o branding do Itaú. Só que a gente enxerga a peça bonita, né? a música, a robusta. Lembra que a gente iniciou falando que é a campanha? É uma das manifestações. Olha isso aqui, está construindo também. 20 off na Smart Fit todo mês. É Itaú. Cofrinhos, app Itaú que amamos. É o Itaú, é o branding do Itaú também. Aqui, coloquem... quando a gente trabalhava com marketing offline, a gente disse, bota na mesa todos os anúncios que tu fez, todas as peças que tu trabalha, e olha de fora e vê se é a mesma marca. Às vezes não é. Faz isso no digital, vê se é a mesma marca que está se comunicando. Por vezes, a gente vai ter uma oportunidade só de se comunicar com o cliente. Nessa uma, a gente tem que ter toda a estratégia nessa uma. Dificílimo, tá? Não vai ser fácil aqui, em 50 minutos, a gente dar a fórmula do bolo. A gente vai fazer mais provocações, talvez, do que ter certezas. Porque não é um trabalho fácil. E por isso que a gente tem que investir em profissionais qualificados e tudo mais. E aí tem o case, aqui pode passar, que é o seguinte. Poxa, Fernanda Torres, ainda estamos aqui, todos nós, discutindo esse assunto alguns meses depois. Ela era garota propaganda do Itaú, a Fernanda Torres, Fernanda Montenegro antes ainda.
E aqui tem Feliz 2020. Eu vou ficar em pé, porque eu não... Por Só favor, aqui, o palco é de vocês. Tem o Feliz 2025. Como é que Itaú constrói? Vamos pensar em atenção. Como é que ele constrói no momento em que o brasileiro voltou a ter orgulho da cultura nacional com o filme no Oscar? Como é que eles se apropriaram disso para a marca? Olha só, eu tenho 2 prints aqui. Vamos ver se rola próximo. Esse aqui é um vídeo que eu fiz da manhã depois do Oscar. Como é que o Itaú aproveitou isso na rede social deles? Eles cobriram o tapete vermelho. Fiquem pensando assim na estratégia, tá? Tá lá, patrocinaram, eles não tinham o direito da transmissão, eles patrocinaram o tapete vermelho. Eles não estavam lá, mas tinha uma pessoa, então às vezes a gente se associa com outras audiências que não as nossas para poder posicionar nossa marca. Então, isso acontece. Ouviram o que os... Áudio aí, você tem? Bom, não deu tempo de criar a campanha nova com a Fernanda, ela mandou áudio. Eu fico imaginando, né? Não é tão simples, né? Manda um áudio aí, às vezes a gente faz isso com o nosso cliente, né? Manda um áudio aí que a gente resolve esse anúncio. Um oferecimento Itaú, Que não dá- junto Isso, com áudio você tá e aí. com a Fernanda no Oscar 2020. Mas vai chegar no ponto que eu queria trazer, que é o próximo. Maravilhosa, né? Olha lá. Social listening, o que as pessoas estão falando da gente? Vamos A aproveitar vida isso? presta e muito, confie. Timing. Foi a hora que o filme ganhou, né? Tem que ter timing. Vida Sim, presta e muito, confie. difícil de fazer? Não, mas com estratégia dá. Agora, pausa. Para todos que prometeram abrir uma conta hoje, aqui vai o link. Que tinha isso, né? Se o Brasil venceu o Oscar, eu vou abrir uma conta no Itaú. Não perderam o timing. Comercial. Quantas contas eles abriram? Não sei. Fico na dúvida, quero saber. Talvez nenhuma. Mas não é de bom tom? Funciona? Funciona. Como é que eu faço isso para a minha marca aqui, no interior, da capinha de celular aqui do centro? Qual é o timing? Qual é o espaço? Com que audiência eu posso me conectar? E aqui não pode ser de uma hora para outra. Tem que ser um trabalho sólido. Ah, mas toda marca pode fazer isso? Não, não é toda marca que pode fazer isso, mas a gente pode construir para. Tem a mídia off deles aqui. Olha só. Eles anunciaram na Folha, no Estadão. Mas anunciaram com carinho. Obrigado pelo carinho, Fernanda Torres. Aqui era a Fernanda agradecendo pelo Oscar. Mas era a marca. Era mais uma representação da marca. Aqui tem muita estratégia, gente. Aqui tem muita construção para chegar na memória em que vocês talvez tivessem dessa marca, inclusive. Porque se a gente for pensar, a gente tem aqui em 50 minutos, enquanto vocês estavam assistindo e olhando o celular, vocês devem ter sido impactados por umas 50 marcas. Sério, certo. Não é chute. Quais vocês lembram no final? Quais agora vocês lembraram, né? Ou mesmo dos vídeos que passaram aqui no início do nosso painel. Poxa, é uma audiência super concentrada, vocês estão paradinhos aqui, um telão lindo. Vocês lembram o nome das 5 marcas que apareceram aqui no início? É difícil, por isso vai passar muitas vezes esses vídeos. Por isso está no crachá, por isso está no painel. É repetição, é esforço. Né? A gente pode até às vezes pensar, não aguento mais a minha marca azul. Né? Vamos mudar. Não muda. É a gente que cansou. Deu trabalho para que as pessoas lembrassem dela azul. Eu falo assim, eu trabalho em marca. Vocês viram como a gente está na paleta do evento? Semioticamente, a gente mandou, painel de branding. a gente combinou. Tá? A gente combinou. O dia que a gente falar no Comunica Mercado diz assim, não, cansei do azul, vamos trocar, vai trabalhar em outra marca, porque tem que continuar sendo. Às vezes o cliente tem uma oportunidade, ele tem que enxergar o azul. Então, é isso, pode fechar. Esse é o spoiler de depois. Fiz a inteligência artificial eu mesmo, né? Tu viu? E por isso que eu tinha que vir com essa roupa. Quando eu vi que estava 8 graus, eu falei, gente, acabou com o negócio. E não ia dar tempo para fazer de novo no chat previsão GPT. do tempo. Colocar lá assim, coloca um casaco azul para mim, rápido. Pode fechar, não vai ser agora, não. A previsão do tempo te boicotou, né? Junto à inteligência artificial. Mas aí tem um comprometimento com o look e com o propósito. Com propósito, claro. Aqui, ó, intencionalidade que o Douglas falou antes, né? Estarmos todos na paleta do evento foi intencional, obviamente, por conta, né? Estamos falando de branding, então a gente teria que dar o exemplo aqui. Ainda entrando nessa questão do Itaú, quando você estava falando, Thiago, tenho certeza que no final do ano, tu está com a TV ligada, fazendo alguma coisa dentro de casa, e começa o VT de 30 do Itaú com aquela trilha que é um pianinho, e você imediatamente é a propaganda do Itaú.
porque ela começa com aquela trilha, e aí vem a voz da Fernanda Montenegro, e agora com a Fernanda Torres. Mas é muito tempo construindo isso. É muito tempo, Thiago. É muito É tempo. muito tempo. E Intencional. Olha o que tu traz, assim, eu estou esperando a... Ninguém espera o teu próximo post. Ninguém espera. Tá? O teu cliente não está esperando o teu próximo post. Esqueçam isso. Esquece. Ninguém Isso é uma dura realidade de ouvir, mas a gente precisa ouvir. gente. Ninguém está esperando. E Dia das Mães está chegando. O que eu vou fazer para o Dia das Mães? Ninguém está esperando. Sério. Ninguém. Tem que criar, inclusive, essa expectativa. O que tua marca precisa dizer no Dia das Mães? O que teu cliente está esperando de ti no Dia das Mães? Não é necessariamente o post. E se for o post, o que tem que estar ali? Né? Qual é a ação comercial que faz sentido para o Dia das Mães? E agora está chegando o Dia das Mães. Né? E o varejo funciona muito com ação comercial desse calendário sazonal. E tem que ter, funciona. Mas pensem muito disso. Às vezes a gente... E aqui, né, entre nós, a gente investe um tempão pensando no post do Dia das Mães e não é o que vai fazer acontecer. Ninguém vai ficar esperando igual espera o Itaú. Então, será que é ali que eu vou colocar a minha energia ou será que é em outro lugar? E aí, a gente vai falar depois de inteligência artificial chegando. O ChatGPT vai fazer isso, o post do Dia das Mães. Não precisa da gente. Mas vai ficar igual todo mundo. E aí vem o humano, vem o intencional, vem a equipe, vem a estratégia. Bom, a gente está se encaminhando para a reta final desse primeiro painel aqui do Comunica Mercado. Rapidamente, a gente quer entregar aqui, Douglas e Thiago, insumos para que o nosso público possa, como o Lucas disse lá no início, na segunda-feira, é claro que demanda de um esforço, mas que vocês tenham elementos para pelo menos pautar, colocar isso no dia a dia, nas rotinas de vocês. O que eu poderia passar para eles, Douglas, de elementos, de ferramentas fundamentais num projeto de branding que ainda não foi dito? Rapidinho. Acho que separa, tá? Acho que o exemplo do Dia das Mães é um exemplo bem legal. Vou mandar uma mensagem para o meu cliente agora e talvez a sensação do outro lado vai ser, poxa, quer me vender de novo. Se essa for a sensação do cliente lá, é sinal que vocês não estão fazendo o branding da forma correta, vocês estão sempre ativando só marketing, tá, gente? Então, quando vocês pensarem sobre isso agora, lembrando do Dia das Mães, pensando sobre isso, todo mundo vai trabalhar a campanha Dia das Mães, vocês vão mandar alguma mensagem para o cliente. Cara, não deixa mandar só quando você tiver a promoção, tiver a campanha ou o desconto específico. Cara, pergunta como tá. Pergunta como as coisas estão. Se relacionem. Sejam intencionais nisso também. Entenda assim que o cliente tem que lembrar de vocês não só pela promoção, pelo desconto ou pelo Dia das Mães do ano passado. Tá? Mantenham isso de forma frequente, mantenham isso de forma organizada, tá? Se relacionam com frequência, porque aí sim, assim como o Thiago trouxe esse exemplo do Itaú, vocês vão continuar marcando, tá? Na cabeça do cliente, naquilo que ele realmente precisa ouvir. Aí eu vou fazer uma brincadeira, sejam o Itaú, não sejam aquele especial Roberto Carlos de final de ano. Quando tu vê o Roberto Carlos de final de ano, você vai saber, final de ano está chegando, é uma vez por ano, acabou. Então, o Itaú ele vai marcando a presença o ano inteiro, tá? Então, quando vocês tiverem que decidir sobre o que fazer, seja o Itaú e não seja o Roberto Carlos. Ótima dica. Pode comentar, Thiago. Um exemplo que eu lembrei foi aí aquela coisa que tem muita marca que a gente não lembra. Natura ou Boticário, tá? Uma delas. Dia das Mães, ano passado, mandou um e-mail para as pessoas dizendo assim, olha só, está chegando o Dia das Mães. A gente sabe que essa é uma data sensível para muita gente. Você quer receber comunicação do Dia das Mães? Essa é uma data que te importa ou essa é uma data que talvez não te faça bem? Clica aqui. Cara, é muito bom. É simples. Depois vai vir a avalanche comercial. Mas eles tiveram o cuidado de mandar antes, sabendo que muita gente talvez não tenha um Dia das Mães feliz. E eles não queriam estar participando de uma forma equivocada. Gerar uma lembrança ruim. É um e-mail que não custa quase nada, mas vale muito. Então... Enquanto vamos preparando a tela para o Thiago fazer o mal de fazer, eu pedi para a equipe já trazer o tablet aqui. Lembrando, tá? Perguntas aqui no QR Code, vai ficar na tela até o final. Quer dizer, daqui a pouquinho de volta, tá? Mas a gente já tem perguntas aqui, viu? Por favor, Thiago, rapidinho para a gente encerrar. Ó, eu lembrei, o ChatGPT mudou muito do dia 25 para cá. Né? Eu falei para os meninos, eu quero falar 2 minutos sobre esse assunto. Mas se conecta com o que a gente vai falar agora. Já que aconteceu agora, fazia sentido a gente trazer para cá. O que aconteceu? Né? Bom, o ChatGPT agora avança muito em criatividade e em execução muito complexa do que antes era muito mais difícil. Bom, eu vi exemplo. Dá para fazer de um simples, entre aspas, menu de restaurante
com prompt e fica direitinho, com todo o texto legível em resolução, né? Até mesmo vídeo e etc. Bom, o que sobra para a gente, né? O que é nosso? O que a gente tem que se importar? Três slides, tá? 1. Relevância e consistência, foi o que a gente falou aqui. Então, assim, onde é que eu me insiro dentro dessas produções? Vai virar muito massificado. Gente, a figurinha aqui que eu trouxe minha, ninguém vê diferença mais nenhuma. Todo mundo, agora é todo mundo dentro da caixinha do toy, aquele, né, como se fosse um bonequinho. Tá todo mundo fazendo, minha marca tem que fazer também. Tá, pode fazer, ninguém vai lembrar. Porque no meio de tudo, pode fazer. Pela trend, né? Pode fazer. Consistência. A gente acabou de falar de várias marcas aqui. Não adianta uma coisa só. Tem que ser consistente por muito tempo. 2. Autoridade. Onde eu me posiciono? Aqui falando em produção de conteúdo. Onde eu me posiciono? O que é meu proprietário? As pessoas não seguem mais pessoas nas redes. Pouco importa o número de seguidores mais. Importa o assunto que tu aborda. E aí isso é construção de marca. O que o teu público espera de ti enquanto autoridade naquele assunto, né? Então, dividam esses pontos. Gerem comunidade. A inteligência artificial não vai gerar comunidade. É o esforço planejado que vai. E gerar comunidade é que grupo eu tenho que pode me defender e me levar para outro lugar diferente do que eu estou hoje. E, por fim, menos Canva e mais CapCut. As pessoas querem ver pessoas. Humaniza. Card pronto é commodity. Conteúdo já é quase uma commodity também. Todo mundo faz. Todo mundo é especialista em tudo. O que é só teu? O que é o rosto da tua marca? Como tu pode se conectar? Volta lá para a capinha de celular. Coloca o cara da capinha de celular falando sobre a importância daquilo, os produtos diferentes, o que importa na vida das pessoas. Card no Canva, o cliente vai conseguir fazer sozinho. E aí, por que tu vai cobrar dele algo que ele pode fazer? Não pode ser esse o nosso valor. Não pode ser esse. Senão, vai acabar nosso trabalho. Tá? Se a gente está se remunerando por criação de card, vai acabar. Porque logo, Guinho vai subir o briefing no ChatGPT e vai vir peça linda, desdobrada no formato que tu precisa. Então, não é sobre isso. Não é sobre isso. E, por fim, menos ChatGPT, mais eu e você. Ou esse slogan, Né? Vamos patentear. Vamos patentear. Cara, é sobre pessoas. Alô, Luthier. É sobre pessoas. Vamos nos conectar. As marcas se conectam com pessoas. A gente que leva para a estratégia. No fim, é sobre pessoas. Então, aqui tem essa provocação, na verdade, que eu quero trazer, porque se a gente se deixar levar pela onda da inteligência artificial, que é importantíssima, vocês precisam usar. Na sala de aula, eu digo, gente, se vocês não estiverem usando, vocês estão perdendo. Tem que usar para ganhar em processo rápido, ágil, para tudo. Até para fazer planejamento. Até para fazer planejamento, tá? Para fazer pesquisa, usem muito. Nós, professores, a gente que lute, né? Nádia, Maria Joana, a gente que lute. Eu tenho primeiro testado os trabalhos no ChatGPT para ver o que vem, para depois passar para a turma, né? Façam isso com a marca de vocês. Se o cliente conseguir fazer no ChatGPT aquilo que tu entrega, repensa a tua entrega. Tá? Porque senão a gente vai perder valor. A gente não pode perder valor. Esse evento mostra que a gente quer elevar a comunicação para um outro lugar. Tem que fazer o operacional? Claro que tem. Precisa ter gente para fazer. Óbvio, não estou discutindo isso. Mas qual é o nosso lugar de valor? Onde a gente vai se posicionar para ganhar dinheiro com isso também, né? E ajudar as empresas a crescerem, né? Lógico, no fim das contas é sobre isso. Então, para mim, aqui é sobre o humano, é sobre as pessoas. Perfeito. Acho que são vários insights que a gente tira. A gente está, produção me falando, a gente está chegando no final aqui, então a gente vai ter espaço para duas perguntas, com 60 segundos para cada um. Candidato, por favor, fazer o William Bonner aqui, respeite o tempo. Vamos lá, vou separar duas aqui, eu acho que eu vou passar primeiro para o Douglas, que vem o que a gente estava falando. Como eu posso demonstrar o valor no meu planejamento, no meu trabalho, num local em que as demandas operacionais tomam muito o meu tempo? E aí eu já emendo outra pergunta, que eu acho que vai te ajudar a responder. Qual setor deve ser o guardião do branding na organização? Ou é todo mundo responsável? 30 segundos, candidato. Primeiro que a gente tem que entender se não está usando o operacional como trincheira, né? Porque eu vejo que às vezes tem isso. Eu não vou para o estratégico, não vou para o tático, eu não vou pensar mais porque eu estou sobrecarregado e eu utilizo isso como um escudo
para não avançar. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu não sei quem perguntou, mas esse é o primeiro cuidado que tem que ter. E aí sim, e aí aos poucos entendendo que tipo de ferramenta se pode usar para melhorar a entrega no operacional, deixá-la mais rápido, mais ágil, entender que existem hoje N formas e formatos da gente poder entregar de forma mais rápida aquilo que a gente entrega. Sobre a questão do branding, todo mundo é responsável, isso tem que estar claro. Mas aí você me dizer assim, mas eu não tenho autonomia, eu não consigo fazer. E aí eu vou falar uma frase para vocês que é o seguinte, ó, escada a gente nunca consegue lavar de baixo para cima, né? Então eu vou começar a lavar a escada de baixo para cima, eu não consigo, eu tenho que lavar de cima para baixo. Então, entender quem tem o poder de decisão, quem pode ajudar nesse sentido, esse tem que ter o primeiro convencimento e aí sim o branding começa a ser responsabilidade de todos. Perfeito, candidato. Obrigado por respeitar o tempo. Vamos lá, candidato Thiago. Rapidamente aqui, uma que tem a ver com o seu negócio, tá? Os principais desafios das universidades comunitárias e privadas é a captação de alunos. Sabemos que a PUC está investindo no formato EAD, só que o carro-chefe é o presencial ainda, né? Os cursos presenciais. Na sua opinião, como essas estratégias de branding fazem a diferença especificamente na captação para o ensino presencial? Mais o setor educacional, aqui a pergunta. Tá bem, a gente discute isso o tempo inteiro. Primeiro, levar em conta o legado da marca. Isso é muito importante. E trabalhar isso, não abrir mão de entender qual que é o carro-chefe. O carro-chefe no sentido de receita, o carro-chefe em estratégia de negócio, que vai sustentar outros negócios. Então, outras fontes de receita. Diversificar a fonte de receita, não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, aqui a gente está trabalhando graduação presencial, graduação online. Graduação online da PUC não é o carro-chefe, não está sendo rentável. Mas a gente quer apostar nisso, porque a gente entende que também, se tem alguém que pode fazer uma graduação online de qualidade, é a PUC. Então, a gente quer também insistir num modelo de negócio que é diferenciado. Sofre o pênalti por isso. Mas a gente vem discutindo. Por exemplo, vale a pena eu começar a vender graduação a R$ 199,90? Online? Vai comprometer minha marca. Porque não é o lugar que eu quero ter meu carro-chefe. Então, aqui vem. Mas pós-graduação online. Pós-graduação online, a gente estava discutindo isso mais cedo, sobre reputação, tem um mindset que tudo bem ser promocional, porque todo mundo é, todo o mercado é. Então, será que se eu for também, vai estar tudo certo? Bom, eu tenho que estudar a reputação. A gente não está certo disso, mas a gente está sendo agressivo comercialmente ali. Está trazendo retorno, a gente está investindo muito, então a gente está navegando com cuidado, mas acelera, porque está trazendo receita também e não está comprometendo a joia da coroa, sabe? Acho que a gente tem que fazer apostas, cuidado que pode ser cuidado, mas tem que acelerar, porque senão o concorrente vem e atropela. Perfeito. Quero agradecer, Douglas. Obrigado por compartilhar conosco teus cases, teu conhecimento. Thiago, muito obrigado também por trazer toda essa expertise aqui para o nosso painel de branding e gestão de marca.